eu sou a Bela. E eu sou a Belão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal da Autoria, cursinho preparatório de redação e de linguagem para Enem e outros vestibulares. Hoje a gente veio para trazer um tema para vocês que é extremamente importante. Ela, a competência 3. E não somente a gente vai falar da competência 3, mas como vocês vão poder gabaritar essa competência no próximo Enem. É importante a gente ter ideia aí de como ela é estruturada e para isso a gente trouxe aqui uma redação para a gente não aprender só na teoria a competência 3, mas também ver na prática como que funciona para conseguir gabaritar essa competência, que eu acho que é a mais difícil de gabaritar, né, Belão? É a mais difícil de gabaritar e vai pensando que só difícil para vocês alunos, não, tá? É difícil até pra gente corrigir essa competência. Por quê? Porque a competência 3 avalia a sua redação da linha 1 até a linha 30. A gente vai avaliar ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensando, se você participante, você aluno, tem um projeto de texto estratégico e o desenvolvimento de todas as ideias apresentadas na sua redação, sem a possibilidade aí de você deixar lacunas argumentativas, ou seja, pedaços, trechos, ideias sem explicar, que nós corretores vamos ler ali e falar assim, não entendi muito bem, ficou, sei lá, deu uma generalizada, ficou mal explicado, ficou confuso, ambíguo. Hoje a gente vai mostrar então na prática como fazer um bom desenvolvimento. Bom, então vamos lá. Para isso a gente selecionou aqui para vocês o texto de uma aluna nossa do ano passado, que tirou 980 na redação do Enem de 2022. O Enem que teve como temas comunidades e os povos tradicionais, foi um dos temas mais difíceis que já caíram. E ela conseguiu tirar esse notão, perdendo somente 20 pontos na competência 1, então não entra aqui, né, no nosso parâmetro avaliativo para analisar a competência 3. A gente vai começar então da introdução, ler aqui para vocês e a gente vai avaliar os pontos mais relevantes, ok? Bom, vamos lá então para a gente iniciar falando um pouquinho sobre a introdução do texto da Gabi. O documentário A Última Floresta expõe a difícil situação vivida por povos Yanomami, os quais, desassistidos pelo Estado, têm seus integrantes dizimados, suas terras atacadas e, assim, seu patrimônio cultural perdido. Essa triste situação de desvalorização não se restringe a tal etnia, afligindo inúmeros povos e comunidades tradicionais brasileiros. Os desafios para a valorização dessas populações são a falta de educação sobre a história delas nas escolas e a carência de proteção de suas terras. Logo, é urgente a ação do Estado para resolver o problema. Nós temos aqui um repertório sociocultural que não é avaliado na competência 3, mas sim na competência 2, mas que é responsável por apresentar o tema. A apresentação do tema aí sim faz parte da competência 3. Então, a primeira coisa que ela tinha que fazer, ela conseguiu cumprir com êxito, né? Que é apresentar o tema. Você observa ali que nós temos desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais. Com certeza. E também a gente consegue perceber aqui que ela coloca uma tese muito explícita junto ao projeto de texto. A tese ela é muito avaliada em relação aos elementos que são colocados para identificação opinativa. Então a gente vai olhar ali, tem a palavra desafios, a falta, né? E a gente tem aí outras questões como carência e é urgente a ação do Estado. E por esse comando a gente consegue analisar também outra questão extremamente relevante para o Enem, que é a balização ali de quais são as linhas argumentativas selecionadas. No caso da Gabi, ela escreveu esse texto por um texto de adição de problemas. E a gente consegue perceber isso logo pelo início, né, Belão? E é uma coisa que facilita muito a vida do corretor, porque olha só, ela vai colocar 2 desafios no texto dela. Ela vai colocar o desafio, né, que está relacionado à falta de educação sobre a história dessas comunidades e, em paralelo, ela vai colocar um outro desafio que é a carência de proteção das terras dessas comunidades, que é muito interessante porque facilita a vida do corretor e esse corretor já sabe que no desenvolvimento 1 vai se falar sobre a falta de educação da história dessa comunidade e no desenvolvimento 2 vai se falar sobre carência de proteção das suas terras. Vamos para esse desenvolvimento 1 agora, então? Bora lá que eu já tô ansiosa, Belão. Bom, o desenvolvimento 1 aí prometeu, pelo menos a introdução prometeu falar sobre esse problema educacional. Vamos ver se ela cumpriu então, né? Posso ler aqui? Pode. Vamos lá. Sob tal prisma, ressalta-se a lacuna educacional no tocante ao ensino sobre os povos tradicionais como importante desafio à valorização deles. Isso se deve à carência de matérias que divulgam a história dessas populações na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento que aponta a obrigatoriedade do estudo apenas no que tange aos indígenas, o qual, ainda assim, não é mandatoriamente realizado de forma extensiva e profunda, sendo inefetivo.
Consequentemente, muitos brasileiros não conhecem a importância de tais comunidades para a composição da identidade nacional, o que culmina frequentemente em preconceito e em constantes ataques aos integrantes dessas populações. Exemplo da intolerância é o assassinato reportado pelo portal de notícias G1 de um indígena que dormia em um ponto de ônibus em Brasília e foi brutalmente queimado vivo por um grupo de jovens em 2016. Dessa forma, de acordo com o educador José Pacheco, uma vez que o modelo educacional do país não educa ou conscientiza a população no sentido da resolução do problema, ele contribui diretamente para a perpetuação do revés. Nossa, nós temos aí uma super redação, hein? Uma redação extremamente completa, complexa. E aí você observa que ela vai falar sobre essa lacuna educacional. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular não prevê de maneira aprofundada o ensino desses povos e dessas comunidades tradicionais. A gente tem ali um ensino muito pontual sobre indígenas, mas não de maneira aprofundada. E aí ela vai falar até as consequências disso, que é importante para o nosso tema, porque o tema é desafios para valorização. Então, não estudar esses povos e essas comunidades tradicionais na escola, como que isso afeta a desvalorização? Então a gente tem que puxar esse gancho aqui para o tema. E ela vai falar aqui sobre como isso, essa situação educacional, essa falha educacional, leva à intolerância, trazendo até um exemplo de violência ali, né, que uma pessoa sofreu, uma pessoa desses grupos, né, desse grupo, desse povo, das comunidades tradicionais, sofreu por conta, muito provavelmente, desses preconceitos que poderiam ter sido coibidos pela escola, caso houvesse esse tipo de ensino. Concluindo aí, fechando a linha argumentativa, mostrando o problema, a lacuna educacional, o porquê deste problema existir, que é uma falha lá no documento da BNCC, que é o documento que lista as matérias que serão estudadas, comprovando, afinal ela traz o próprio documento como prova, e além disso ela traz até a consequência desse problema, trazendo um exemplo ali do assassinato, e fechando a linha argumentativa, amarrando as ideias, reforçando o ponto de vista também. Exatamente. Sabe o que eu acho interessante desse texto, Belon? É que ele traz exemplos brasileiros, ele traz quesitos brasileiros. Então, a comprovação da BNCC, ao se falar de uma lacuna educacional, menciona-se um exemplo do que aconteceu com um indígena em Brasília, trazendo ali uma comprovação dessa negligência, né, dessa falta de valorização desses povos. Então, é interessante também colocar isso na linha argumentativa, gente, para a gente comprovar questões brasileiras, é interessante que se tragam também questões brasileiras. E tá aí o perigo dos repertórios coringa, né? Então, observem que interessante aqui, ela trouxe repertórios super interessantes e nada difíceis de serem memorizados. Vamos para o desenvolvimento 2? Vamos. Bora lá, vou ler aqui. Gente, isso aqui é um exemplo, tá? Tinha vários jeitos de escrever essa redação. É um exemplo muito bem sucedido que a gente está mostrando para vocês. Exatamente. Aplicando o método 1045 da autoria, né? Vale dizer. Zero defeitos, tá, gente? É a garantia ali do 980 no Enem. Bora lá então para o desenvolvimento 2. E aí, lá na introdução, a gente sabe que houve a promessa de se falar sobre uma falha na base educacional, mas não só isso, né? Houve a ideia de que se falaria ali sobre a carência da proteção das terras. Então a gente vai ter que ver aqui como que a Gabi conseguiu se virar para poder falar sobre essa carência de proteção das terras. Vamos lá para a gente ler juntos esse texto. Desenvolvimento 2. Ademais, a falta de proteção das terras dos povos tradicionais também é um obstáculo à valorização deles. Essa carência é causada pela quantidade insuficiente de fiscais para monitorar o extenso território do Brasil, já que, conforme o IBAMA, há apenas 591 agentes encarregados de toda a área natural do país. Como consequência, os ambientes de moradia dessas populações podem ser mais facilmente invadidos, como ocorreu no documentário A Última Floresta, o qual expõe a invasão desse modelo de comunidade por madeireiros e por garimpeiros ilegais. Tal expulsão dos indivíduos das suas habitações históricas faz com que, muitas vezes, tradições e saberes se percam, visto que grande parte deles é ligado à terra e à natureza. Sob esse viés, como o direito ao patrimônio cultural é garantido pelo artigo 182 da Constituição Federal, os povoados cujos terrenos são usurpados e, com eles, suas culturas, são considerados subcidadãos, conceito do sociólogo Gessé Souza, para designar aqueles que têm as prerrogativas garantidas apenas nos documentos legais, mas não na realidade. Bom, um parágrafo aqui que vai tratar sobre essa questão da falta de proteção das terras indígenas, não só indígenas, de povos e comunidades
comunidades tradicionais em geral. A Exato. falta de fiscalização. Então é este o problema. O que ela tem que trazer logo depois, Bela, após apresentar o problema? Após apresentar o problema, ela coloca a problematização, que é a forma que ela tem ali de colocar a causa, a origem do problema. Então, ao mencionar a falta de proteção da terra dos povos, ela vai falar que isso acontece porque há uma quantidade insuficiente de fiscais para monitorar o extenso território do Brasil. E olha que interessante, ela não somente coloca essa insuficiência, como ela comprova essa insuficiência, né? Mostrando que no IBAMA há apenas 591 agentes para cuidar, gente, do Brasil inteiro, né? 591 pessoas, eu aposto que é muito menos gente do que as pessoas que te seguem no Instagram, por exemplo. Então são pouquíssimas pessoas e ela consegue fazer essa comprovação muito bem feita. Como a Bela tinha comentado no desenvolvimento 1, reparem que aqui também ela coloca a consequência da situação, porque é necessário falar como que isso leva à desvalorização. E aí, como consequência, ela coloca esses ambientes que não são preservados, né, Belão? Mostrando que essas terras são extremamente importantes para a valorização desses povos e dessas comunidades tradicionais, porque eles dependem desse território. Toda a cultura, vivência, relações sociais, familiares, relações econômicas deles estão ali relacionadas à terra. Então é muito importante garantir esse direito à demarcação. Exatamente. Só um parênteses aqui, nesse parágrafo a Gabi coloca bastantes repertórios, né? Então fala-se ali sobre o IBAMA, fala sobre o documentário Última Floresta, fala sobre Gessé de Souza, fala sobre o artigo 182 da Constituição. É interessante a gente tomar o cuidado, né, de não inchar muito esse texto com repertórios socioculturais. Aqui funcionou muito bem, né? Mas é interessante a gente sempre tentar identificar qual que é a motivação. Então, colocando ali como repertórios secundários, que não era de extrema necessidade que se colocasse, a ideia do artigo 182 e o repertório do Gessé de Souza seriam facultativos. Ela poderia ter feito uma conclusão um pouquinho mais enxuta. Tô comentando isso, Belão, porque muito aluno fica muito preocupado, né? Nossa, eu nunca vou conseguir fazer uma redação como essa, tá com muitos repertórios. Mas aqui no caso, basicamente o repertório do IBAMA para poder comprovar a precarização da fiscalização e o repertório da Última Floresta para poder comprovar como isso afeta essas comunidades, estaria mais do que suficiente nesse parágrafo, ok? Vamos para a conclusão? Vamos. Afinal, ela tem dois problemas para resolver, né? A lacuna educacional e também a falta de fiscalização. Exatamente, pano para manga. Vou lá ler então para a gente poder dar sequência. Portanto, medidas devem ser tomadas a fim de promover a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, o Ministério da Educação, por ser responsável pela formação acadêmica e cidadã do brasileiro, deve promover um ensino extensivo e aprofundado sobre a importância dessas populações e das suas culturas, por meio da inclusão dessa matéria na BNCC. Além disso, o governo federal deve assegurar a proteção dos territórios de tais povoados. Dessa maneira, o Brasil afastar-se-á do triste cenário exposto no documentário A Última Floresta. Bom, ela resolveu justamente a lacuna ali da BNCC, né? Se ela criticou que a BNCC trazia esses conteúdos de maneira pouco aprofundada, era função dela agora modificar a BNCC, aprofundando essas temáticas, e foi isso que ela fez. Exatamente. E além disso, ela coloca uma segunda intervenção, que é uma intervenção para poder solucionar a questão da falta da proteção desses territórios, né? Ampliando ali, fazendo com que o governo federal assegurasse essa proteção. É interessante aqui, Belão, reparar que existem duas propostas de intervenção. No entanto, a primeira está completa e a segunda está incompleta. Como é que a Gabi conseguiu tirar 200 pontos na competência 5 ainda assim? Porque apenas uma proposta de intervenção precisa estar completa para os 200 pontos. Exatamente. Mas aqui, pensando novamente na competência 3 e nos 200 pontos da competência 3, reparem que a Gabi consegue propor um projeto de texto lá na introdução e desenvolver muito bem esse projeto de texto, colocando uma ideia inicial, a causa dessa ideia, a comprovação com o Brasil atual e concluindo essa ideia em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, e lá na intervenção ela consegue também fechar muito bem esse projeto de texto, tendo uma solução para cada problema abordado. Gente, o ideal é esse. Introdução apresenta o texto como um todo. O desenvolvimento você vai colocar aí todas essas partes necessárias que a Bela mencionou, e a conclusão fecha tudo amarrando, resolvendo os problemas, todos os problemas que você abordou. Exatamente, dessa forma não tem erro, não tem como você não tirar 200 pontos na competência 3. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você vai começar a aplicar essas técnicas para os 200 pontos na competência 3, e a gente espera que seja extremamente profícuo aí nos seus estudos. Beijos! Beijo, até a próxima. Tchau, tchau!